Jesus ontem, hoje e sempre. O palestrante é o José Carlos de Luca. Ele já esteve na casa, nós já tivemos o prazer de recebê-lo nos outros seminários. Ele é juiz de direito em São Paulo, é escritor, tem lá na nossa bancada as suas obras, se alguém se interessar pode chegar até lá. Ele é orador espírita e até o momento ele tem 16 livros, sendo o lançamento O Amigo Jesus. Todos os direitos autorais dos seus livros e dos CDs foram cedidos às entidades filantrópicas, cuja renda ajuda a manter. São mais de 100 mil pessoas necessitadas. Ele apresenta o programa Sem Medo de Ser Feliz, que vai ao ar às terças-feiras, às 10 horas, pela Rádio Boa Nova, AM 1450, conhecida de todos nós. Com transmissão ao vivo pela TV Mundo Maior. E o programa Cura e Libertação, que vai ao ar aos domingos, às 13h30, pela Rádio Mundial. O De Luca fundou, junto com alguns companheiros, o Grupo Espírita Esperança, com sede na Zona Leste de São Paulo. Quando terminar a palestra, ele vai estar à disposição para autografar os livros e conversar com as pessoas que forem interessadas. Nós estamos muito agradecidos com a sua participação e muito alegres pela presença da equipe toda do De Luca aqui. Então, vamos ouvi-lo. Muito boa tarde a todos. Nossa, gente, mas que pobreza de boa tarde. Meu Deus do céu. Será que dá para tentar outra vez? Boa tarde, gente. Boa tarde. Glória a Deus. Satisfação poder retornar aqui à casa de Jesus, poder rever corações queridos, conhecer novos rostinhos, lugar de gente boa, corações felizes. Esperamos contribuir com as nossas modestas reflexões. Jesus ontem, hoje e sempre é o tema da nossa reflexão. De onde eu tirei isto? Tirei lá do apóstolo Paulo, que disse uma das coisas, a meu ver, mais fantásticas de Jesus. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Isto é absolutamente confortador, revolucionário, saber que aquele Jesus de há 2000 anos não morreu. Saber que aquela história de amor que foi vivida naquela época continua sendo escrita nos dias de hoje. Saber que o amor dele não ficou na cruz. Saber que a missão dele não acabou. E saber que o interesse e o desejo dele por nós a cada dia aumenta. Quando nós falamos Jesus, nós podemos imaginar diversas sensações. Quem é Jesus para nós? Aliás, ele fez uma pergunta desta para os seus discípulos. Quem sou eu para vocês? Então nós olhamos Jesus de diversas maneiras. E isto é muito natural diante daquele que é o ser mais evoluído que pisou aqui na Terra. Então nós podemos enxergar Jesus como o governador planetário, o espírito mais evoluído que pisou no planeta Terra,
o pastor das nossas almas, o médico, terapeuta, enfim, as denominações são imensas. Mas eu gostaria de hoje aqui me restringir a um aspecto de Jesus pouco conhecido, não muito explorado, e nós vamos depois dizer por quê, mas que, a meu ver, faz toda a diferença na nossa relação com Jesus. Eu já havia escrito 2 livros sobre Jesus, O Médico Jesus e Alguém Me Tocou. Mas eu senti ainda que faltava alguma coisa para dizer. Porque a minha impressão, lidando com o público, lidando com a religião desde pequenininho, andando nas igrejas, depois nos centros, ouvindo as pessoas, em programas de rádio, televisão, conversando com gente do Brasil todo e até do exterior, a impressão que eu tinha, tanto em mim como em muitas pessoas, é que, muito embora todos admirem Jesus, mas poucos têm a impressão, a sensação de que Jesus está próximo de nós. E isto me parece que há uma distância. Poucas são as pessoas que têm esta experiência de sentir Jesus ao seu lado. Não é só de saber, mas de sentir, o que é muito diferente. Então eu ouço frases do tipo: Jesus é um espírito muito evoluído para saber quem eu sou. Por exemplo, quem é que já não teve essa sensação? Meu Deus, será que Jesus sabe quem eu sou? Quem já passou isso na cabeça de vocês ou não? Levante a mão, só para saber se eu estou falando para humanos ou lunáticos. Sim. Porque o que acontece? Ao longo da história religiosa, a teologia cristã colocou Jesus muito distante de nós. Onde é que está Jesus? Que nós aprendemos? No céu. E o nosso irmão já. Né? E nós estamos aonde? Não é? Quase que no inferno. Ou pelo menos no umbral. E o que ele está fazendo lá em cima? O que é que nós aprendemos? Quem fez catecismo aqui? Levante a mão. Primeira comunhão. Crisma. Quem casou na igreja? Gente, nós acabamos com a igreja aqui. Então, o que a gente aprendeu lá no catecismo? Onde que está Jesus? Sentado à direita de Deus Pai. Aí eu fico pensando nessa ideia. Jesus sentado, está cansado. Né? Está lá em cima, no trono, cansado, não aguenta mais. Não é uma imagem que traz o quê? Um Jesus perto, próximo. Não é? Porque está lá no céu. O senhor já foi lá? Alguém já foi aqui? Ah, alguém já foi? Quem já foi, levante a mão. O senhor já foi? Ah, viemos de lá. Ah, isso é interessante. Né? Só que a gente esqueceu, né? O caminho de volta, né? Estamos tentando redescobrir isso aí, né? Mas é um Jesus muito distante.
E a outra sensação que vem quando nós fazemos alguma coisa errada. Eu não sei se os senhores fazem alguma coisa errada. Porque lá em São Paulo é muito comum isso. Não sei se em Campinas. Mas vamos conferir. Quem aqui faz coisas erradas? Ainda, levante a mão. Nossa, que bom. Pessoas normais. Quem aqui já fez hoje alguma coisa errada? Sim, então. Hoje. Mas ainda vai fazer. Fique tranquilo. Aguarde que até meia-noite tem chão. Qual é a sensação? Nós que estamos aqui buscando um caminho religioso, a sensação qual é? Quando a gente faz alguma coisa errada, apronta algum, responde, faz uma fofoca, uma maledicência, critica, não é caridoso, é mesquinho, depois vem uma sensação do quê? Ruim, né? Culpa, alguma coisa parecida com isso. E aí como é que fica a nossa relação com Jesus? Péssima. O que é que Jesus está pensando de mim? Parece que ele ficou de mal. Virou a cara. Está decepcionado conosco. E qual é a consequência disso? De tudo isso. De tudo isso que eu falei. É um Jesus muito o quê? Distante, longe, por mais que a gente ache lindo, bonito, maravilhoso, que a gente ache interessante a mensagem dele, mas pessoalmente a relação dele comigo está péssima. Primeiro que às vezes eu nem sei se ele sabe quem eu sou. Eu só me lembro que ele sabe quem eu sou quando eu faço alguma coisa errada. E aí piora tudo. Então, pensando nessas coisas, eu falei, não, eu preciso tentar entender de outra forma, porque isso não me parece, não me parecia que deveria ser assim. Então, estudando, lendo os evangelhos, refletindo, eu fui descobrir, claro que quase que com uma surpresa, porque eu também venho de uma tradição católica, uma face humana de Jesus. E um Jesus que eu denomino amigo. O amigo Jesus. E acabei escrevendo um livro sobre esse assunto. É o meu mais recente livro. Mas, De Luca, então, como é que você chegou a essa conclusão? De onde você tirou essa ideia que Jesus deve ser visto como um amigo? Teria eu inventado? Não. Eu tirei disso das palavras de Jesus. Veja o que ele disse no Evangelho de João. Palavras dele. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos. Então são palavras dele. É uma ideia dele, é um desejo dele, é uma vontade dele, de querer se relacionar conosco como um amigo. E isso muda muita coisa naquela imagem inicial que eu tracei. Jesus nas alturas,
Jesus longe, distante? Não. Jesus caminhando conosco. Jesus de mãos dadas, Jesus com as mãos em nosso ombro. Jesus próximo. Embora ele seja este governador planetário, embora ele seja esse espírito mais elevado que esteve entre nós, ele prefere se relacionar conosco no tom da amizade. Quem é que sente Jesus assim? Essa ideia não é muito comum na nossa mente, na nossa sensação. Não é verdade? Pouca gente sente isso. E eu gostaria que a gente saísse hoje da casa de Jesus com esse sentimento, que brotasse essa amizade que ele deseja ter conosco. Que a gente saísse daqui sentindo Jesus indo embora conosco. Ainda se eu voltar nessa... Por que que essa ideia de Jesus, amigo, ficou distante de nós ao longo da história? Não só desta vida, mas de toda a construção da teologia cristã. Uma das possíveis causas é que, quando nós pensamos nessa propositura de Jesus como amigo do homem, como amigo nosso, não há mais necessidade de intermediários. Entre nós e aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês concordam? A amizade acaba com a necessidade de intermediários. Então aí não precisa ter mais sacerdote, pastor, papa, bispo, cardeal e médium. A nossa relação com ele é uma relação o quê? Direta. E isso não interessou muito certos segmentos religiosos que procuravam colocar Jesus e Deus muito distante do homem, para que eles então pudessem ser intermediários entre nós e eles. E claro, ficássemos dependentes dos intermediários, que nos manipulavam, que cobravam regiamente, para serem então os intérpretes da vontade de Deus, quando na verdade Jesus chegou diretamente, se colocando como amigo de todos os homens. Esse conceito que está no Evangelho há 2000 anos, portanto, não é novidade minha, estava lá, mas a teologia esqueceu isso daí, não era interessante. Omitiu, né? Esqueceu que ser um pouco caridoso, né? Mas omitiu propositadamente porque não interessava isso. Um Jesus acessível, um Jesus amigo, sobretudo amigo, porque o que é que interessava para eles? Além de um Jesus distante, um Jesus moralista, um Jesus que culpava, condenava,
E se a gente então não fazer as promessas, não fazer, né, não comprar as indulgências, nós íamos para o inferno. Aqui está a face genuína de Jesus, que nasce dele, não minha, é dele. Eu chamo vocês de amigos. Então, aquele mesmo Jesus, que há 2000 anos disse isso, continua dizendo hoje. E estando aqui, eu chamo vocês de amigos. Próximo. Sabendo que nós somos, conhecendo o que cada um está sentindo, passando, precisando, necessitando, ouvindo, acompanhando. E eu sei que talvez alguém esteja perguntando assim, mas Deluca, como é que ele vai fazer isso? São 7 bilhões de pessoas no planeta. Como é que você consegue ser amigo de 7 bilhões? Como é que você sabe o que está acontecendo com 7 bilhões? E eu vou tentar responder isto. Vou dar um exemplo menor, bem menor, mas que vai dar para entender. Por exemplo, Chico Xavier.